Olá, eu sou o Leandro Vargas, acelerador de carreiras e negócios da área da beleza. E antes de mais nada, eu já vou te falar, te inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo que vai entrar aqui. Nesse canal você vai encontrar conteúdos de valor para você, profissional da área da beleza, gestor e cabeleireiros, qualquer pessoa da área da beleza, com conteúdo de atendimento, de vendas, de comunicação, de gestão do tempo, de como realmente criar valor para o que você entrega para o seu cliente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre comunicação, a chave dos relacionamentos entre profissionais e o mercado. Eu quero te mostrar alguns elementos que você tem que focar na hora do processo de comunicação para acontecer um entendimento perfeito entre você e o seu cliente. Quando a gente começa a falar de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o nosso público, com quem a gente está se comunicando. E comunicação, para a gente entender essa pessoa que está do outro lado, a gente tem que começar com ouvir o cliente. O primeiro passo é a gente ouvir bem. Saber fazer perguntas corretas, saber limpar o processo de comunicação. Muitas vezes o cliente vai chegar até você com muitas informações confusas, com muita informação que não dá muito o norte para onde que ele está indo. E como é que você faz para limpar esse processo de comunicação? Ouvindo com atenção, com muita concentração e fazendo as perguntas corretas. Quero que você preste muita atenção em fazer perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? É onde você faz o cliente falar. Procure fugir das perguntas de sim ou não, você gosta disso ou você não gosta disso, porque assim você fecha o canal de comunicação com o cliente. Quando você faz uma pergunta aberta, como por exemplo, por que você gosta disso? Você vai fazer o cliente falar. E quanto mais ele falar, mais informação você tem. No momento que você tiver informação e você conseguir fazer a leitura onde é que está a necessidade desse cliente, você vai apresentar para ele a solução que você vai sugerir dentro deste processo. Essa sugestão ela tem que ser feita de uma forma muito clara. E aí é importante que a sua fala ela seja muito clara, muito concisa e que tenha uma lógica no que você está construindo com ele. Toda ideia, quando você apresenta para um cliente, ela tem que ser fácil do cliente entender. E aí o processo de comunicação tem que acontecer de forma fluida. Faça um passo a passo bem claro do que você está propondo para ele. Faça realmente um caminho. Gere um storytelling, uma história que realmente ele consiga se conectar com você. Assim a comunicação vai ser muito mais direta. Quando a gente está falando em comunicação no ambiente de trabalho, a gente sempre tem que lembrar de trazer a comunicação para um ambiente de uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É quando eu consigo entender com clareza quais são os caminhos que o meu colega, que o meu parceiro de trabalho e até mesmo o meu cliente, qual é o melhor caminho para chegar com essa comunicação no entendimento do cliente. Tem que ficar muito claro para você qual é o canal de entendimento do seu cliente. Às vezes você vai explicar para ele de uma forma e ele não vai entender. Não adianta você repetir a mesma forma. Você tem que mudar o processo de comunicação e achar o caminho que vai ficar mais fácil para o entendimento dele. Muitas vezes, até mesmo entre os colegas, a gente acaba criando uma ruptura dentro de uma equipe pura e simplesmente por não entender qual é o melhor formato que os dois vão conseguir chegar no entendimento. Lembre-se sempre, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Só existe processo de comunicação quando você entrega uma mensagem e a pessoa reage do outro lado com entendimento. Quando não há entendimento, muitas vezes você fecha o canal de comunicação. As pessoas elas tendem a criar um teatro mental e imaginar o que está acontecendo dentro do processo. E isso pode afastar, porque não está claro. A sua intenção pode ser uma e a intenção da outra pessoa pode ser completamente diferente. Muitas vezes, dentro de uma empresa, as pessoas acabam saindo da empresa por não entender de forma clara o que se espera dela. E onde é que acontece a falha? No processo de comunicação. Traga para o nível de consciência o melhor fluxo de informação, limpe todos os ruídos e seja muito claro quando você estiver expondo uma ideia, porque somente com clareza, de forma muito simples e objetiva, você vai chegar no entendimento entre duas pessoas. E para quem é tímido, eu quero deixar uma mensagem muito particular. Lembre-se que comunicação não é falar muito, comunicação é falar certo.
Às vezes vão ter pessoas que falam muito e acabam não dizendo nada. E você precisa realmente falar pouco, mas falar exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Comunicação nasce da empatia, então tenha empatia no processo de comunicação. Entenda por que o outro pensa daquela forma. Você não precisa muitas vezes concordar com o que a pessoa pensa, mas você precisa entender. O processo de comunicação acontece quando você entende as motivações da outra pessoa de entender desta forma. E aí, quando você entende isso, o processo de comunicação fica mais claro. E aí, fez sentido para você? Gostou do vídeo? Já deixa o teu like aí para esse vídeo ganhar relevância e atingir mais pessoas que possam realmente aproveitar ele para melhorar sua comunicação. Se você acha que esse vídeo é realmente relevante para alguém que você conhece, compartilha ele e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!